Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, no mundo de Harry Potter como Draco Malfoy. Capítulo 171. Treinamento PT.2. Nós realmente precisamos fazer tudo isso. Draco disse bufando enquanto corria por Deus sabe quanto tempo carregando pesos. Geralmente é o caso. Albert disse enquanto corria atrás dele casualmente, sem nenhuma gota de suor no rosto. De acordo com o professor, para magia marcial, precisamos desenvolver resistência suficiente primeiro para nos movimentar, já que na maioria das vezes o que importa é a rapidez com que você desvia de um feitiço. Draco fez uma careta enquanto continuava correndo sem parar. O próprio Draco fez um cardio básico antes para se manter em forma, mas nunca fez isso com bolsas encantadas que pesavam mais a cada minuto. E pare! Draco ouviu a ordem do professor finalmente enquanto ele caía no chão respirando por sua vida. Ele olhou ao redor e ficou feliz por não ser o único que estava tão cansado quanto ele. Enquanto todos descansavam, o professor começou a avaliar o desempenho dos alunos e a dar algumas dicas. Normalmente Draco seria muito atento em coisas que ele não sabia muito, mas algo de repente chamou sua atenção. Longe do campo de treinamento, havia alguém em uma cadeira de rodas sentado sob uma árvore observando-os. Os olhos de Draco se arregalaram quando ele percebeu quem poderia ser. Você consegue ver aquele cara ali, certo? Ele pediu a Albert para ter certeza de que não era algum tipo de ilusão. Albert virou a cabeça para olhar na mesma direção que Draco, para ver uma figura sentada ao lado. Oh, esse é um aluno veterano aqui em Durmstrang. Ouvi dizer que ele vem todos os dias para ver o treinamento, mesmo que não possa participar devido à sua condição. Pobre rapaz, ele pode ter querido se juntar a nós. Draco assentiu enquanto estava prestes a se levantar. Ele já estava ali há um dia inteiro e finalmente, vendo o motivo de estar ali, não queria recuar. Ele estava prestes a se levantar quando de repente alguém o puxou de volta para baixo. Ele olhou para trás e viu Arya apenas olhando para ele. Estamos no meio da nossa aula, então não é uma boa ideia. Draco bufou enquanto soltava as mãos dela das dele e se virou para a figura apenas para ver que não havia mais ninguém ali. Draco olhou ao redor do lugar, mas não havia nenhum sinal dele. Draco olhou de volta para a área apenas para vê-la casualmente ignorá-lo. As aulas então continuaram como de costume, com poção, herbologia e artes das trevas. Draco era, claro, muito proficiente tanto em herbologia quanto em poção, então ele não precisava se preocupar muito. Devido ao seu reconhecimento como um gênio em poções antes mesmo de ter toda essa coisa de príncipe acontecendo, os professores não ficaram surpresos. Draco se sentiu desconfortável com todos os elogios enquanto tentava ignorá-los, mas as coisas continuaram ficando irritantes como de costume. Na aula de artes das trevas, Silas entrou sorrateiramente na sala de aula. Contra as expectativas de Draco, dessa vez Arya não o ignorou e sentou-se bem ao lado dele, empurrando Albert para longe. Albert, ficando confuso, não quis dizer nada devido à sua natureza tímida e sentou-se bem longe em uma cadeira vazia. O que você quer? Draco perguntou enquanto olhava para Arya. Nada. Arya disse casualmente, mas você está realmente tentando causar mais baixas do que o necessário? Você está falando do Albert? Draco levantou as sobrancelhas. Sinceramente, eu realmente não poderia me importar menos com isso. Ele é quem está agindo perto de mim, e não vejo por que isso afeta você de alguma forma. Suspeitar não é errado, mas vou lhe dizer uma coisa. Nenhum aluno aqui sabe o que está acontecendo. Arya disse, eles são todos inocentes, então é melhor você ficar longe deles. E você ficará bem sentado ao meu lado então? Eu já faço parte disso, quer você queira ou não. Arya disse, eu sempre fui destinada a ser. Bom para você. Draco disse revirando os olhos, nem mesmo tentando entender a imprecisão nas palavras dela. Então você tem alguma relação com as relíquias da morte? Você ouviu falar sobre isso, hein? Arya disse preguiçosamente sem se incomodar nem um pouco com isso. Eu estava tentando te ajudar um pouco, mas alguns alunos aqui não deixaram. Me ajude. Claro. Arya disse seu futuro. Não, nosso futuro está interconectado a ele, não sei até que ponto, mas sei que está, de uma forma ou de outra. Você é algum tipo de vidente agora? Draco disse sarcasticamente, mas a resposta de Arya o chocou um pouco. Demorou bastante. Espere. O quê? Draco disse em voz alta enquanto todos os alunos da sala o encaravam. Algum problema, Sr. Black? Silas perguntou olhando para ele confuso. Não é nada. Draco disse, sinto muito. Está tudo bem. Silas disse assentindo, mas por favor, seja mais atento nas aulas. Draco assentiu enquanto olhava de volta para a Arya. Você não precisa me olhar desse jeito. Arya disse, eu não ia te contar isso agora, mas você realmente está trazendo muitos fatores desconhecidos, um por um. Walter sabe? Ele sabe. Arya assentiu, na verdade, ele é a primeira pessoa que sabe sobre isso. Vamos conversar depois da aula. Draco queria perguntar mais, mas vendo Silas encará-lo de vez em quando, ele percebeu que não era realmente uma boa ideia. Embora ele não conseguisse prestar atenção na aula depois de tais revelações, ele ainda conseguiu passar. Um vidente é um bruxo ou bruxa talentoso que tem a habilidade de ver o futuro com seu olho interior. Videntes são 1 em 1 milhão devido a tais dons serem difíceis de encontrar. Videntes verdadeiros são ainda mais raros, pois suas previsões são quase sempre a verdade. Draco não sabia que tipo de vidente Arya era, mas isso ainda não o impediu de se perguntar sobre certas coisas. Você tem permissão para entrar aí? Draco perguntou enquanto seguia Arya de volta para o dormitório masculino. Não haverá ninguém por aqui desta vez. Arya disse casualmente entrando no quarto e indo em direção ao quarto de Walter e Draco. Walter, que de alguma forma ainda estava dormindo, pulou da cama quando Arya bateu a porta para acordá-lo de propósito. A aula acabou? Walter disse esfregando os olhos, sem se importar com as ações de Arya, como se já estivesse acostumado. É sim. Arya disse sentando-se na cama. Tenho algo importante para contar, então vocês dois precisam ouvir com atenção.
Você quer dizer, aquilo? Walter questionou com as sobrancelhas levantadas. Ele sabe. Arya disse enquanto ele pegava sua varinha e lançava um feitiço anti-espionagem. Então ela se virou para olhar para Draco. Vamos fazer um voto. Para que você não tenha nenhum problema de confiança contra mim. Draco não discordou e estendeu as mãos de bom grado. Arya e Draco se viraram para Walter, que tinha uma expressão complicada no rosto, mas finalmente desistiu. Deixe-me pegar minha varinha. Você, Arya Grimbleel, pode me dizer, Draco Black, a verdade completa e honesta? Eu vou. E você concorda em não me trair de forma alguma? Eu faço. Agora é a minha vez. Arya disse, você, Draco Black, concorda em não agir irracionalmente até que o problema seja resolvido e agir de acordo com meu plano, desde que isso não vá contra sua moral. Eu vou. Draco disse depois de um momento de silêncio. Então agora acabou. É verdade que você é uma vidente? Draco perguntou a Arya, mas seu olhar nunca deixou Walters. Capítulo 172. Plano. Foi meio difícil de acreditar no começo, mas quando as coisas começaram a acontecer como ela disse, não demorou muito. Walter disse dando de ombros, entendendo o que Draco queria ouvir, eu realmente não queria esconder, mas não esperava que você contasse as coisas a ele tão cedo. Eu não teria feito isso, mas seu amigo aqui começou a sair da estrada repetidamente. Arya disse, o futuro já é complicado e ele ser teimoso como é não é realmente uma coisa boa. É sobre Albert. Sim, Arya assentiu. O futuro que eu vi não incluía em nossos planos, então com você fazendo amizade com ele, o futuro pode ter um resultado diferente. O que você viu? Draco e Walter perguntaram ao mesmo tempo. Suspiro. A visão que eu tive foi você chegando em Durstram tentando lutar contra Ryan sozinho, mas ele consegue te derrotar e possuir seu corpo, matando completamente sua alma por dentro. Draco ficou em silêncio por um tempo até que finalmente conseguiu o que Ryan queria dele. Ele é a mente e eu sou o corpo. O quê? Perguntou Walter. Nada. Draco balançou a cabeça. Então essa foi a única coisa que você viu, eu sendo morto? Não, depois que ele pegou seu corpo, ele começou a aniquilar todos na nossa escola, incluindo eu e Walter. Arya balançou a cabeça enquanto dizia em um tom pesado, mas o futuro tem possibilidades infinitas e eu só vejo uma. Bem quando eu estava pensando sobre o que eu ia fazer, eu tropecei na placa das relíquias da morte esculpida em nosso corredor que de alguma forma desencadeou outra visão. Um futuro onde você, eu, Walter junto com várias outras pessoas conseguiram derrotar Ryan trabalhando juntos. Um futuro onde você não trabalhou sozinho e venceu. Então a razão pela qual você tem sido tão reservado sobre isso é porque eu quero que as coisas aconteçam de acordo com a minha visão. O futuro que eu vi já tem duas possibilidades diferentes que eu conheço. Eu não sei sobre você, mas eu quero viver, então eu quero que as coisas aconteçam de acordo com a minha segunda visão. Nem uma única pessoa a menos e nem uma única pessoa a mais. Ele é tão forte assim? Vocês dois podem acabar empatados, mas não sei se você está ciente disso ou não, mas ele tem um exército do seu lado, disse Arya. Então tentar bolar um plano contra ele com você sozinha deve ser evitado. Lembre-se de que ele conhece esta escola melhor do que você e ficar na lateral por tanto tempo. Eu me pergunto quantas armadilhas ele criou ao longo dos anos. E como eu disse, se você perder, todos nós perderemos, quer gostemos ou não. Houve silêncio entre todos eles, pois ninguém falou uma única palavra, todos tentando processar todas as coisas corretamente. Então o que você acha que deveríamos fazer? Walter quebrou o silêncio olhando para os dois. Temos que esperar o momento certo. Arya disse além disso, o futuro que lhe contei tem algo a ver com as relíquias da morte. Ou é isso ou tem algo a ver com Grindelwald, que esculpiu o símbolo. Ele não está morto? Perguntou Walter. Não, ele ainda está trancado em sua cela particular. Draco disse pensando no plano de Arya, quantos homens você acha que precisaremos? Não muito, mas ainda assim o suficiente para sobrecarregá-los. Draco assentiu enquanto tirava sua bagagem de uma bolsa expansível que ele estava carregando. De lá, ele tirou alguns documentos relacionados a Ryan. Esta é toda a informação que coletei contra ele. Draco disse enquanto colocava um mapa. As áreas que estão marcadas são todas as bases onde Ryan reuniu seu pequeno exército. Por mais irritante que seja, eu suspeitei que havia pelo menos 100 bruxos e mais de 30 lobisomens. É só isso? Walter perguntou ingenuamente, sem saber o poder de batalha exato que eles continham. 10 bruxos são suficientes para lidar com um dragão, quanto mais com 100. E não só isso. Eles também têm lobisomens suficientes para infectar ou matar todos em Durstram em um instante. Até onde eu sei sim. Draco assentiu, mas eu tinha alguns planos próprios. Vamos ouvir. Meu plano era atacar Ryan aqui em Durstram primeiro. Draco disse, embora eu não tenha certeza de como quero que ele seja expulso de Durstram. Depois disso ele provavelmente retornará para uma dessas bases. Então antes que isso aconteça, quero atacar furtivamente as bases primeiro, limpando o máximo de terreno possível. Já que muitos dos bruxos estão lá devido à maldição impérios, contanto que limpemos os que os controlam, talvez não tenhamos que enfrentar todos os 100 bruxos de uma vez. E os lobisomens? Eles são a parte difícil, mas deve ficar tudo bem, desde que consigamos caçá-los todos antes da lua cheia. Draco continuou, se isso funcionar, nossos planos serão muito mais simples. Arya ouviu atentamente e balançou a cabeça. De quem você vai obter ajuda para derrotar centenas de bruxos? Os aurores podem vazar informações durante a investigação e, por outro lado, como você disse, muitos deles estão apenas sendo manipulados. Então matar pessoas inocentes trará consequências que você pode não querer enfrentar. Ela está certa, amigo. Walter disse, a última vez que ouvi falar, não havia muitas pessoas felizes com a morte dos aurores durante todo o período de sequestro. Quem disse algo sobre matá-los? Draco balançou a cabeça. Podemos simplesmente capturá-los ou nocauteá-los, um por um. Não é como se estivessem agrupados em um único lugar.
Quantos deles estão localizados em uma base? 12 a 13 pessoas em um único acampamento, Draco disse. Quanto aos ajudantes, tenho algumas pessoas que estão trabalhando sob meu pai, incluindo eu e 2 convidados, espero que apareçam. Acredito que podemos vencer isso. Mas tudo se resume a trabalhar juntos ao mesmo tempo para não deixar nenhum rastro para trás. Mas mesmo que isso funcione, a falha no seu plano ainda é atacar Ryan sozinho. Arya disse, eu vi você morrer dentro dessas paredes, então precisamos pensar em outra coisa. Não há outra maneira. Draco disse balançando a cabeça, mesmo que vocês dois se juntassem à batalha, eu acho que isso causaria algum impacto significativo. E devido à sua visão, estou tendo dúvidas sobre reunir pessoas aqui para se juntarem à minha causa e lutarem comigo. Como eu disse, não vai funcionar. Arya insistiu em suas palavras, não posso arriscar. Então o que você quer que eu faça? Draco disse com um tom um pouco frustrado. Você realmente espera que eu fique mais forte em alguns meses para derrotá-lo sozinho, ou espera que meu plano funcione sozinho sem que eu interfira? Ok, acalmem-se vocês dois. Walter se colocou entre eles, vocês dois estão certos em suas próprias decisões e planejamentos. Arya, você não tem planos para resolver esse problema e Draco, embora você tenha um bom plano, as coisas podem não funcionar do jeito que você pretendia. Ele está certo. Arya suspirou. Você sabe mais alguma coisa sobre Ryan que nós não sabemos? Você não precisa contar tudo o que não quer, mas eu com certeza sei que você sabe algo que nós não sabemos. Eu esqueci de mencionar que o homem é muito bom em manipular outras pessoas com magia. Draco disse se esquivando da pergunta, a ponto de ele poder se agarrar completamente a alguém e controlá-lo como marionetes, mesmo que ele fique longe deles. Eu nunca ouvi falar de um feitiço como esse antes e parece mais uma versão atualizada da Maldição Impérios. Capítulo 173, Plano PT.2. Você pode explicar em detalhes? Arya perguntou enquanto estreitava os olhos. Pius foi o melhor exemplo do que eu acabei de dizer. Draco continuou enquanto tentava se lembrar dos detalhes do incidente. Pius não era um servo de Ryan, mas foi manipulado por ele. A manipulação foi tão perfeita que parecia que Ryan tinha acabado de beber uma poção polissuco e agora estava fingindo ser Pius enquanto estava na minha frente. Se isso não bastasse, ele tentou assumir o controle de Theodore, que foi capturado por ele na época, mas felizmente seu plano falhou. O que mudou? Draco ficou em silêncio por um tempo enquanto se lembrava do incidente. Até onde eu sei, acho que foi devido ao nosso pacto de sangue. Você tem um pacto de sangue com Theodore? Walter perguntou enquanto erguia as sobrancelhas. Quando vocês dois ficaram tão próximos? Depois que vocês todos partiram, nós éramos os únicos que restavam, então por que não? Draco disse dando de ombros, mas como eu estava dizendo, acho que o pacto de sangue afetou Theodore, pois ele não podia agir contra mim. Todos nós sabemos que os pactos de sangue são mais sérios do que o voto inquebrável, então com isso, sinto que é difícil até para Ryan controlar alguém. Como no meu exemplo, Theodore não poderia me atacar, pois temos uma coisa de não machucar um ao outro em nosso pacto. Vamos fazer isso então. Arya disse depois de pensar por um tempo. Fazer o quê? O pacto. Arya disse, nós já temos um contrato entre nós, então você sabe que eu não posso te trair e novamente, se esse pacto nos impede de machucar um ao outro, então não é útil, considerando como Ryan poderia manipular um de nós para reunir informações. Verdade. Draco concordou, tenho certeza de que ele tem olhos e ouvidos em Durstram, então, vendo que estamos todos ficando íntimos, ele pode ter um plano diferente pronto para nós. O que estamos esperando então? Arya disse pegando sua varinha. Espera. Minha opinião não importa? Walter disse parecendo triste, mas ninguém lhe deu a simpatia que ele queria. Na verdade não, quero dizer, já que você sabe de tudo isso, não posso deixar você ir sem assinar um contrato primeiro. Draco disse, eu pensei que éramos amigos, então não achei que precisava perguntar isso. Sim, Walter, eu tentei te empurrar em direção à boa luz por um longo tempo, mas olhando para isso agora, sinto que falhei. Arya acrescentou, você realmente quer agir assim em vez de apenas ajudar um amigo? Não me faça ficar mal, disse Walter em tom frustrado, fazendo os dois rirem. Com o clima aliviado, os três se sentaram em uma posição triangular. Os três fizeram um pequeno corte em ambas as mãos com suas varinhas e as entrelaçaram de forma triangular. Enquanto faziam seu juramento de nunca trair um ao outro de forma alguma possível e nunca querer mal ao outro, eles entoavam o mantra necessário. Logo, as 3 gotas brilhantes de sangue se ergueram de suas palmas e se misturaram em uma. Um frasco começou a se formar ao redor dele, encerrando a gota, significando que o acordo foi fechado. Draco capturou o frasco, que era um pouco maior que o anterior que ele fez com Theodore. Quem vai ficar com ele? Perguntou Walter. Eu vou. Draco disse, pelo menos eu tenho alguma proteção contra isso. Onde? Arya perguntou com os olhos franzidos. Draco ponderou por um tempo, mas como os 3 já tinham um pacto de sangue, além do fato de que agora eles tinham que lutar juntos, eles pelo menos precisavam de um lugar para treinar. Então Draco decidiu confessar sobre sua mala. Você acha que pode colocar mais feitiços de segurança por aí? Esse é meu forte. Arya disse se levantando enquanto entoava 3 feitiços diferentes cobrindo a sala inteira novamente, um do lado de fora é a camada externa. Desde que alguém entre pela porta estaremos cientes disso. O segundo dá o efeito de que a sala está vazia e o último é um feitiço do tipo escudo. Então vai dar muito trabalho quebrá-lo e podemos pelo menos ter algum tempo para fazer o que estamos fazendo. O que estamos fazendo exatamente? Isto. Draco disse colocando sua mala na frente deles enquanto a abria. Vamos. No começo os dois ficaram confusos sobre o que ele estava falando, mas quando viram Draco pular para dentro da mala, eles finalmente perceberam do que ele estava falando. Eles se entreolharam e pularam também. Ao entrar, eles viram o cenário mudar de repente, a mala parecia ter um mundo próprio. O que em nome de Merlin é esse Draco? Walter perguntou confuso e surpreso ao mesmo tempo. Sigam-me, Draco disse guiando os dois.
É uma mala expansível. Sim, eu entendo. Mas por que tem um dragão aqui? Dragão? Onde? Walter olhou ao redor, mas não conseguiu encontrá-lo até que Arya agarrou seu queixo e o direcionou para o campo vazio um pouco distante. Walter engoliu em seco quando finalmente viu o dragão. Embora não fosse tão grande quanto um dragão adulto, ainda era grande o suficiente para matar alguém. O dragão, que ele reconheceu ser um dorso norueguês, queimou a carne que foi colocada no chão e a comeu. Puta merda, por que você não disse que tinha um dragão antes? Walter disse com os olhos arregalados. Com isso podemos vencer a luta facilmente. Não é tão fácil quanto você pensa. Draco disse da última vez quando lutamos na Romênia. Ryan descobriu a maioria das criaturas que eu carregava comigo, junto com meu poder de batalha. Mais tarde, percebi que todas as coisas que ele fez foram provavelmente apenas para entender o limite da minha habilidade. Que outra criatura? Assim que Walter estava prestes a perguntar, ele de repente viu um enorme cachorro de 3 cabeças na sua frente. Como ele estava tão ocupado observando o dragão, ele realmente não percebeu o enorme cachorro óbvio na sua frente. Draco estava mais do que próximo de Fluffy ultimamente, então ele não precisava que sua bola favorita estivesse perto dele, embora ele ainda pudesse ouvi-lo rosnando olhando para Arya e Walter. Calma, garoto. Draco disse, está tudo bem. Fluffy olhou para ele e depois de volta para os dois estranhos. Embora ele tenha parado de rosnar, ele não parou de encará-lo. Draco deixou estar enquanto se aproximava da casa que ele havia construído e de dentro de sua camisa, ele tirou o frasco que eles tinham acabado de criar. Ele esticou suas mãos para frente e o próprio frasco se levantou e entrou na casa através de um pequeno buraco específico enquanto começava a girar o primeiro frasco que ele havia guardado. Isso deve ser seguro. Draco disse casualmente voltando-se, mas olhando para o olhar questionador de Arya, ele respondeu. Ninguém pode abrir a caixa no meu lugar e mesmo que eles conseguissem entrar à força, todas as minhas defesas subiriam junto com todas as criaturas que seriam libertadas. Mestre, é bom ver você. Um dos elfos se aproximou deles quando estavam prestes a começar outra discussão. Posso perguntar se você precisa de alguma coisa? Agora não. Draco balançou a cabeça, mas de repente algo passou pela sua cabeça enquanto ele tinha um sorriso enorme no rosto. Mas eu posso precisar que você e os outros elfos façam algum trabalho para mim. Qualquer coisa para você, mestre. O elfo disse sinceramente sem entender, mas Walter e até Arya sentiram um arrepio percorrer a espinha ao ver o rosto de vilão de Draco. Capítulo 174. De volta a Hogwarts. Os dias passaram e vieram, mas as coisas não mudaram realmente em Durmstrang. Draco não se sentiu ameaçado nem sentiu que estava em território inimigo, pois sua vida seguiu quase normal. Ele se encontrou com Ryan várias vezes, mas antes que pudesse alcançá-lo, a outra parte simplesmente desaparecia. Draco sabia que Ryan estava zombando dele, toda a farsa de aparecer e desaparecer era sobre o que você pode fazer comigo. Mas com o planejamento deles em andamento, Draco não deixou essas coisas mesquinhas subirem à sua cabeça. Era Natal, já que ele não pediu a ninguém para lhe enviar presentes, todos seguiram o exemplo e não o fizeram. Ele acordou com o som de Walter roncando, irritado, ele esfregou os olhos enquanto amaldiçoava sua sorte. Agora sentindo um pouco de aborrecimento que Theodore pode ter sentido devido às suas atividades noturnas. Desde o dia do planejamento, Walter e Arya ficaram juntos, sem nem mesmo ir para casa no Natal para ficar perto dele. Draco andou pelo corredor vazio enquanto se dirigia para o corredor para o café da manhã. Como nem todos os alunos voltaram para Durmstrang, ainda haveria alguns alunos por perto, mas seus olhos rapidamente encontraram o cara em uma cadeira de rodas. Você não vai fugir de mim dessa vez, vai? Draco disse enquanto se sentava ao lado de ninguém menos que Ryan, que parecia estar gostando do café da manhã. Pensei em te dar um presente de Natal bem cedo. Ryan falou suas primeiras palavras para Draco depois de 2 meses ali enquanto eles se entreolhavam. O que você acha que vai me impedir de te matar aqui e agora? Draco disse enquanto levantava sua varinha de dentro de seu manto enquanto uma faca flutuava no ar. Eu nem preciso de um feitiço complexo para te pegar. Só um básico e pronto. Mas você não vai, porque eu sei que você quer um futuro decente. Ryan disse, mate-me agora e não importa as conexões que você tenha, você ainda estará em Azkaban apodrecendo. Verdade, mas isso não significa que eu não possa te machucar. Draco disse enquanto a faca voava diretamente em direção aos olhos de Ryan, que nem sequer vacilou, mas a faca mergulhou fundo e o esfaqueou na perna. Paralisado, hein? Draco disse casualmente enquanto pegava um sanduíche do prato de Ryan. Eu me pergunto se você vai estremecer se eu te esfaquear no estômago. Enquanto ele falava, a faca não parava, continuava esfaqueando uma perna após a outra, enquanto o sangue enchia seu assento. Parecendo irritado, Ryan pegou sua varinha e sacudiu a faca para longe, curando seus ferimentos. Eu quebrei você ou algo assim? Ryan perguntou. Eu acho que sim. Draco disse casualmente, você sabe que as pessoas no nosso mundo anterior certamente me chamariam de louco, pois eu não quero nada mais do que te matar aqui e agora. Enquanto você estiver morto, as coisas voltam a ser como eram antes comigo no controle. E eu pensei que interpretaria o vilão dessa história. Você era, mas acho que esses papéis combinam mais comigo. Draco Malfoy, o valentão e o cara mal. Draco disse, mas você realmente vai fingir que não quer fazer o mesmo? Claro que sim. Ryan assentiu, mas pretendo fazer muito mais. Draco sentiu algo sondar sua mente, mas rapidamente se defendeu e atirou um garfo em suas mãos novamente, fazendo Ryan estremecer. Parece que você se saiu muito melhor do que da última vez. Ryan disse enquanto tirava o garfo de sua mão. Você nem percebeu antes. Acho que sim. Draco deu de ombros, mas você continua o mesmo, pelo que sou muito grato, para ser honesto. Você sabe que todo esse tempo eu me perguntei sobre como derrotá-lo e como vencer você, mas lentamente percebi que você é apenas uma casca vazia de uma concha. Assim como eu.
Ryan olhou para Draco e continuou, como você disse, eu não posso te matar na frente de todas essas pessoas, mas você também não pode. Quero dizer, você é mais patético do que eu, está é a nossa primeira vez falando cara a cara e eu já consegui te esfaquear 28 vezes. Enquanto você não pode fazer nada além de olhar para manter toda a fachada de garoto lamentável em uma cadeira de rodas. De longe você pode ter chances de ganhar e, claro, eu não sei o que você planejou, mas enquanto eu estiver perto de você, você e eu sabemos que eu não preciso de uma varinha para acabar com sua vida. Você está certo. Ryan assentiu, mas isso não me torna fraco, me torna mais forte. Enquanto suas emoções lentamente começarão a corrompê-lo, Draco revirou os olhos enquanto se levantava. Toda aquela coisa corrupta levantou algumas questões, mas ele não ia deixar transparecer em seu rosto. É melhor você tomar cuidado. Ryan sibilou para ele. O jogo acabou de começar, e eu já dei o primeiro passo, Draco acrescentou enquanto saía do salão. Saindo, ele tirou um molho de chaves de dentro do seu manto, uma das quais estava vibrando seriamente. Parece que este Natal está ficando ainda melhor a cada minuto. Já fazia 3 meses desde que Draco tinha ido para Durstram. Desde todo o episódio do duelo com Draco, o professor Locatus estava ensinando seriamente com tudo que podia reunir, mas depois que Draco foi para Durstram, Lockhart de alguma forma conseguiu cair de volta em seus velhos hábitos. Alguns de seus fãs na escola que ainda estavam por perto estavam pelo menos felizes que ele tinha conseguido superar sua derrota. Mas o fato de ele fingir que Draco nem existia fez algumas pessoas pensarem que era um trauma em ação. Mas não era felicidade para todas as pessoas. Em vez de ensiná-lo sobre o feitiço e como se proteger, ele lia passagens de seus livros para eles e às vezes reencenava algumas das partes mais dramáticas. Ele geralmente escolhia Harry para ajudá-lo com essas reconstruções. Até agora, Harry tinha sido forçado a interpretar um simples aldeão da Transilvânia que Lockhart havia curado de uma maldição balbuciante. Um yeti com um resfriado e um vampiro que não conseguia comer nada além de alface desde que Lockhart havia lidado com ele. Harry foi arrastado para a frente da classe durante a próxima aula de defesa contra as artes das trevas, dessa vez agindo como um lobisomem. Várias vezes ele quis recusar, mas desistiu de ter pena de sua condição. Um belo uivo alto, Harry, exatamente, e então, se você acreditar, eu pulei. Assim joguei-o no chão. Assim, com uma mão, consegui segurá-lo com a outra. Coloquei minha varinha em sua garganta. Então juntei minha força restante e executei o imensamente complexo feitiço Omorphus. Ele soltou um gemido lamentável. Continue. Harry, mais alto que isso, bom, o pelo desapareceu, as presas encolheram, e ele voltou a ser um homem. Simples, mas eficaz, e outra vila se lembrará de mim para sempre como o herói que os livrou do terror mensal dos ataques de lobisomens. O sino tocou e Lockhart se levantou. Lição de casa. Componha um poema sobre minha derrota do lobisomem Vaga Vaga. Cópias autografadas de Magicalme para o autor do melhor. A turma começou a sair. Harry retornou ao fundo da sala, onde Ron e Hermione estavam esperando. Gostaria de poder me juntar aos Sonserinos, pela primeira vez na minha vida. Harry disse frustrado, quero dizer, pelo menos eles não precisam frequentar as aulas e tenho certeza de que estão nos superando em todos os níveis. Ouvi dizer que Black deixou suas anotações para eles. Ron disse assentindo, tenho certeza de que com isso eles podem passar facilmente este ano, muito menos esta matéria. Justo quando eu pensava que minhas dúvidas iniciais sobre Lockhart estavam erradas, ele volta a provar ser o mesmo professor idiota que conhecemos antes. Eu sei, na verdade fiquei feliz que ele estava nos ensinando algo legal para variar. Você acha que a partida com Black o destruiu, ou algo assim? Ron disse enquanto rapidamente se levantava e olhava para Hermione, que ele tinha certeza que iria reclamar com ele por falar mal de um professor. Mas olhando para Hermione ela parecia estar perdida em seus próprios pensamentos. Capítulo 175. De volta a Hogwarts PT.2 Hermione? Acho que você está certo, Hermione murmurou. Eu sei que algo está errado, mas eles simplesmente não me dizem. Ron e Harry acharam que ouviram algo errado, enquanto olhavam para ela confusos. Você ouviu a mesma coisa que eu? Eu penso que sim. Hermione revirou os olhos enquanto dizia, eu sei que há algo acontecendo nesta escola. Eu sabia antes e depois de Colin, Justin Finn Fletchley e até mesmo do fantasma, Nick quase sem cabeça. Tenho ainda mais certeza de que não é algo simples. O que faremos sobre isso então? Ron disse, quero dizer, não importa o que aconteça, eles ainda culpam Harry, então precisamos ajudá-lo se pudermos. Não é que eu não confie em você, Harry, mas você tem que entender que estar no mesmo lugar toda vez que a petrificação acontece é muito estranho. Hermione escolheu suas palavras cuidadosamente enquanto dizia a Harry, que já estava começando a parecer desconfortável. Eu acho que isso tem, de uma forma ou de outra, algo a ver com você. O que faz você dizer isso? Ron perguntou, mas naquele momento uma figura familiar veio na direção deles. Olá, Hermione. A pessoa era ninguém menos que Theodore Nott, o melhor amigo de Draco na escola. Comprei as coisas que você me pediu. Theodore disse entregando um livro e uma bolsa. Embora a poção polissuco pareça fácil de fazer, é muito difícil controlá-la, pois ela tem uma certa tendência a explodir quando as coisas não são feitas na ordem. Theodore disse, Draco certamente me matará se descobrir que estou lhe dando todas essas coisas que podem lhe causar algum dano. Obrigada, Theodore. Hermione disse, não se preocupe, eu terei cuidado. E Potter parece que você está se saindo bem. Theodore olhou para Harry, ouvi dizer que você se tornou uma interação bastante popular novamente, considerando que na verdade, ninguém quer interagir com você. O que você está tentando dizer, Nott? Ron Snow. A mesma coisa que todo mundo tem em mente, Weasley. Theodore disse sem prestar atenção na ruiva, porque toda vez que você está perto algo ruim acontece. Você sente como se alguém estivesse controlando você ou algo assim?
Theodore. Hermione queria parar antes que Theodore fosse longe demais, mas a outra parte apenas balançou a cabeça. Perdoe-me, Hermione, mas desta vez não estou tentando insultá-la. Theodore disse, estou seriamente curioso. Harry queria dizer algo em resposta, mas não conseguiu retrucar o que Theodore tinha acabado de dizer. Coisas ruins sempre aconteciam quando ele estava por perto. No primeiro ano foi ele quem causou a confusão com toda aquela coisa do duelo, e eles acabaram na porta de Fluffy, o que os levou a fazer essa viagem com a Pedra Filosofal. Na verdade, queríamos conversar sobre você com ele. Hermione disse, podemos ir a algum lugar um pouco mais privado? Potter e Weasley também? Vendo Hermione concordar, Theodore os levou para uma sala de aula vazia que eles usavam durante o período livre para praticar duelos e outras coisas quando as aulas de Lockhart aconteciam. Não acredito que te deram uma sala de aula. Hermione disse olhando ao redor, Draco com certeza teve sorte dessa vez. Ele tem um acordo com Dumbledore. Theodore disse vagamente, então sobre o que você quer conversar? Na verdade, queríamos entrar para o clube, disse Hermione, fazendo Harry e Ron estremecerem. Hermione, como eu já disse antes, você é mais que bem-vinda para se juntar ao clube a qualquer momento. Theodore disse, ouvi dizer que você ajudou Draco com isso, então você já faz parte. Obrigado, Theodore, mas eu queria que Harry e Ron fizessem parte do clube também. Eu não quero. Ron estava prestes a dizer algo, mas Harry o interrompeu. Tudo bem. Já que estamos aceitando apenas alunos do segundo ano este ano, eles podem se juntar a nós. Theodore disse, mas antes disso, eles têm que fazer um teste. Teste? Perguntou Harry. É um teste básico. Theodore disse, ele cobre basicamente todo o currículo do primeiro e segundo ano. Claro, não esperamos que você seja inteligente o suficiente para fazer isso sozinho. Então nós lhe daremos notas e depois de uma semana você fará o teste para pelo menos saber se você é bom em lembrar das coisas. Quem diabos construiu esse sistema? Ron reclamou, mas quando Hermione olhou feio para ele, ele percebeu quem o fez. Hermione, você não nos contou antes. Você nunca se interessou. Hermione disse, negócio justo. Já que fui eu quem criou o sistema, não devo ter favoritismo nesse assunto. Theodore assentiu enquanto ia até a mesa e pegava 2 pilhas de papéis grandes o suficiente para que Ron e Harry já tivessem desistido em suas cabeças. Você quer que a gente termine isso antes de uma semana? É basicamente o básico, Ron. Hermione disse, se você se lembra de coisas do primeiro ano, então você deve conseguir passar facilmente. Não tem outro jeito? Harry perguntou ainda esperançoso, pois não queria mais se juntar às aulas de Lockhart, mesmo que isso significasse ter que se juntar aos Sonserinos. Claro que sim. Theodore disse, um duelo. Espere. Quem instigou isso? Hermione foi quem ficou surpresa dessa vez. Draco não te contou? Theodore deu de ombros, ele decidiu que nem todo gênio precisa ser totalmente inteligente, desde que consiga provar na prática que tem um talento que lhe é permitido. Contra quem eu tenho que duelar? Normalmente seria Draco, mas como ele não está aqui, serei eu. Theodore disse, mas você não precisa se preocupar, eu não vou atacar totalmente, já que este é um teste para ver o quão poderoso e habilidoso com feitiços você é. Harry pensou por um momento e assentiu, quero entrar em um duelo. Bom o suficiente para mim. Então que tal no próximo domingo? Theodore disse, você deve ter tempo suficiente para se preparar, certo? Harry. Hermione queria que Harry parasse, mas a outra parte apenas balançou a cabeça. Hermione, não tem como eu terminar tudo isso em uma única semana. Harry disse, então prefiro arriscar e tentar o duelo. Harry, acho que Hermione está certa. Ron acrescentou, o que o impede de não jogar limpo? Diferentemente de você, tenho uma honra que preciso manter. Theodore disse, além disso, farei um juramento no dia do duelo de jogar limpo. Tudo bem, se for esse o caso, então eu também estou dentro. Ron bufou, vou ver o quão limpo você vai jogar. Você está à vontade para fazer isso. Theodore disse, se é só isso, então preciso ir embora, Hermione. Hermione assentiu enquanto Theodore saía da sala de aula, mas antes que ele saísse pela porta, ele olhou para Harry e disse, as coisas só vão piorar, então, pelo menos, estejam preparados. Harry não tinha certeza do que Theodore queria dizer, mas sabia que a mensagem era para ele mesmo. O que é isso sobre Hermione? Ron, que estava agindo como um durão, de repente caiu assim que Theodore saiu da sala de aula. Por que estamos nos juntando aos Sonserinos? Porque eu sei que eles sabem algo sobre o que está acontecendo, então precisamos entrar no clube para pelo menos descobrir o que é. Hermione disse, Draco sabia, mas ele queria que eu estivesse segura, então ele não me contou sobre isso, mas agora com todo mundo culpando Harry, eu não posso deixar de bisbilhotar. Draco estava certo. Sair com vocês sempre parece me arrastar para problemas. Por quê? Harry perguntou confuso, ele não sabia o que dizer. Ele sabia que o que Draco disse estava correto e honestamente, ele nunca foi um bom amigo para Hermione como ele foi com Ron, mas a outra parte sempre ficava por perto fazendo-o sentir vergonha de si mesmo. Por quê? É simples porque somos amigos. Hermione disse, embora Draco possa estar um pouco bravo comigo, isso não o impediu de fazer algo que eu não queria que ele fizesse também, e além disso, ele entenderá de onde estou vindo. Vamos parar de papo furado e nos preparar para o seu duelo, quero dizer, os 2 duelos. Capítulo 176, Duelo pelo clube. O quê? Potter e Weasley? De volta à sala comunal, Theodore estava contando a Pansy e Daphne o que aconteceu antes. E como esperado, Pansy não ficou muito feliz com isso. Bem, enquanto eles fizerem o bem, não temos do que reclamar. Theodore disse e além disso, preciso ficar de olho em Potter, já que ele é quem eu mais suspeito.
Você está falando do basilisco? Daphne perguntou suspirando. Quem diria que isso seria uma dor de cabeça? Eu só queria que acabasse logo. Tem certeza de que tem algo a ver com Potter? Ele está conectado com isso de uma forma ou de outra, então ficar de olho nele não seria perda de tempo nem um pouco. Theodore disse dando de ombros, então vocês dois estão bem com isso? Tanto faz, tenho certeza que Draco também não se importaria. Eu, Theodore Nott, juro agir de forma justa neste duelo e só usarei magia defensiva, a menos que o oponente use um feitiço letal contra mim e eu seja forçado a revidar. Theodore dizendo seus votos fez sua varinha cair enquanto ele olhava para Harry e Ron. Os membros do clube ao redor, que eram todos segundanistas da Sonserina, não pareciam muito felizes com isso. Mas eles não podiam realmente ir contra algo que Draco havia decidido de antemão, pois agora eles só desejavam que Potter e Weasley falhassem. Então, quem vai primeiro? Estou, disse Harry enquanto caminhava em direção a Ron e Hermione. Você conhece as regras, Potter, Theodore disse enquanto ambos caminhavam em direção um ao outro. Então procedeu a se curvar e então voltou e começou o duelo. Harry lançou um feitiço após o outro, enquanto Theodore apenas usou um feitiço de proteção bloqueando a maioria dos feitiços lançados contra ele. Embora odiasse admitir, Potter tinha jeito com feitiços, pois usava até mesmo os feitiços básicos em sua capacidade total, embora fosse um pouco desajeitado com sua precisão. Theodore tinha certeza de que se Harry fosse criado em uma casa bruxa, seus poderes provavelmente seriam bons o suficiente para se igualar aos seus ou até mesmo superá-lo. Depois de vários feitiços, Harry estava começando a ficar cansado, assim como Theodore, que teve que lançar o feitiço repetidamente. E pare. Theodore disse enquanto abaixava sua varinha. Bem-vindo ao clube, Sr. Potter. Harry, embora cansado, não conseguiu deixar de se sentir feliz, pois era a primeira vez que ele fazia algo sozinho. Ele olhou de volta para Hermione e Rony, que estavam torcendo por ele, enquanto acenava de volta para eles alegremente. Mais ainda, ele estava muito feliz com seu progresso do que da última vez. As regras dos clubes são simples, disse Theodore. As coisas que você aprendeu aqui não seriam compartilhadas com outras pessoas de fora do clube. Segundo, você não tem permissão para revelar informações que você acidentalmente aprendeu para o exterior sem o consentimento da outra parte. Terceiro, sem brigas entre os membros, a menos que seja um desafio para um duelo sério e apropriado. Ainda há muitas regras para o clube, mas essas 3 são as mais sérias. Agora, como você sabe, temos nossas atividades de clube durante a aula de defesa contra as artes das trevas, mas no futuro, quando tivermos um professor adequado, as atividades do clube mudarão para depois da escola. Harry assentiu, ouvindo atentamente todas as regras claramente. Se quiséssemos deixar o clube no futuro, ele perguntou. É simples. Theodore disse, entregando a Harry um longo rolo de papel. Quando você entrar para o clube, você assinará este contrato que o vinculará a algumas regras e, se você decidir sair, a maioria dos segredos e coisas que você aprendeu no clube serão apagados de sua memória quando você decidir sair. Mas isso é para proteger nossa privacidade e confiança. Hermione, disse Theodore, pode parecer demais, mas não podemos confiar que todos ficarão de boca fechada no futuro. E se servir de consolo, todos nós assinamos. A decisão é sua, Potter. Ninguém está forçando você. Harry olhou de volta para Hermione e Rony pensando por um tempo. Ele pensou em todas as coisas que aconteceram só neste ano, e no ano passado incluído. Com Voldemort vivo, ele tinha que tomar uma posição, então ele olhou de volta determinado. Estou pronto para assinar o contrato. Parabéns. Theodore disse passando o contrato e uma pequena faca para Harry. Uma gota de sangue ali e pronto. Harry, com um pouco de hesitação, fez um pequeno corte no dedo indicador enquanto ele deixava cair o sangue no fundo do papel que pareceu absorvê-lo. Logo o contrato queimou enquanto tudo o que ele sentia era algo como um pouco de estática percorrendo. Por favor, afaste-se agora. Theodore disse enquanto olhava para Ron. Ainda temos um novo candidato, não temos? Harry assentiu enquanto voltava, dando um tapinha em Rony e dizendo boa sorte para ele. Vamos ver o quão justo você e esse seu clube são, disse Ron enquanto ambos faziam a cerimônia e começavam o duelo. Theodore rapidamente percebeu que a maneira como Ron usava seus feitiços era bem incomum para alguém que usava feitiços de nível tão alto. Alguns deles eram sombrios e alguns deles eram feitiços ofensivos simples. Theodore bloqueava um feitiço após o outro, mas a cada outro feitiço que ele bloqueava, sua carranca não podia deixar de ser mais profunda. Ron era exatamente o oposto de Harry. Ele usava diferentes feitiços de alto nível, mas nenhum deles era poderoso o suficiente para causar dano real. Os feitiços estavam ficando cada vez mais sombrios a cada turno, mas quando Theodore percebeu qual feitiço usaria em seguida, ele rapidamente usou Expelliarmus, partindo para o ataque pela primeira vez. Ei, achei que você estava jogando limpo neste jogo. Ron bufou enquanto pegava sua varinha. Eu aprendi até que alguém decidiu lançar um feitiço sombrio em mim. Theodore disse franzindo as sobrancelhas. Com quem você aprendeu isso? Não é da sua conta. Ron disse foi um duelo justo, então você não pode me culpar por isso. Mas não alguém do seu nível poderia usá-lo. Theodore disse a si mesmo quando finalmente percebeu o padrão. Anteriormente, quando o diário estava nas mãos de Lockhart, ele de repente ficou um pouco poderoso e agora Ron. Percebendo as conexões, Theodore não pôde deixar de sorrir. Está tudo bem? Hermione perguntou. Com certeza. Theodore disse enquanto devolvia o contrato a Ron. Parabéns, Sr. Weasley, por entrar no clube. Ron bufou parecendo um pavão orgulhoso enquanto derramava seu sangue no contrato e voltava em direção a Harry. Há algo errado com os feitiços que ele escolheu? Hermione perguntou, embora eu ainda esteja surpresa que ele não tenha usado os feitiços que eu lhe ensinei. Bem, quem sabe talvez todos nós tenhamos subestimado o Sr. Weasley todo esse tempo. Theodore disse, embora fosse um feitiço das trevas, não era um dos ilegais e com seus poderes, duvido que ele pudesse fazer muita coisa, mesmo se me atingisse com a própria maldição da morte.
Então, quando é que meu teste vai acontecer? Hermione perguntou balançando a cabeça. Você já faz parte do clube, então só precisa assinar o contrato e pronto. Theodore disse, além disso foi você quem o criou, então não faz sentido você aceitá-lo. Hermione finalmente percebeu o ponto enquanto ela riu sem jeito e assinou o contrato, finalmente se tornando parte do clube. Capítulo 177. O dia ruim de Krum. Krum estava sentado em seu quarto pensando sobre a partida que aconteceu antes do Natal. Embora ele agisse de forma arrogante e presunçosa, ele acreditava que ainda estava no controle para não mostrar muito de sua arrogância perto das pessoas. Ele acreditava que era um cara bom o suficiente para não deixar sua raiva tomar conta dele, mas quando aquele pirralho chamado Walter o impediu de agir contra a garota, ele quase perdeu o controle. Tendo perdido vários membros da família nas mãos de Grindelwald, ele se ressentiu de ter vindo para Durmstrang para começar, mas quando não teve outra escolha, jurou a si mesmo que impediria qualquer um de fantasiar sobre Grindelwald enquanto ele estivesse lá. De lá, ele conheceu pessoas diferentes que compartilhavam as mesmas ideologias que ele e eram tão contra Grindelwald quanto ele. Então, eles sempre paravam e conseguiam suprimir qualquer um de adorar as relíquias da morte e Grindelwald, mas quando as coisas estavam bem, a garota chamada Arya teve que ir procurar e bisbilhotar sobre as relíquias da morte. Embora ele não soubesse exatamente o que a garota estava fazendo, ele ainda tinha certeza de que a garota era apenas mais uma fanática por Grindelwald como tantas outras. Ele não era um valentão, então ele foi até a garota e pediu educadamente para ela parar, mas a garota apenas o ignorou e foi vista várias vezes por muitos tentando procurar coisas relacionadas a Grindelwald. Depois que Arya repetidamente não se importou com seu aviso, incluindo muitos outros, ele sabia que tinha que fazer alguma coisa. Mas as coisas rapidamente mudaram de um único aviso para um duelo repentino com um segundo ano. Ele sabia que estava sendo duro com a garota, mas não achava que alguém tentaria impedi-lo, mas contra suas expectativas, o garoto chamado Walter corajosamente se apresentou. E em sua surpresa, ele parecia estar empatado com aquela pirralha, fazendo com que ele sentisse vergonha e constrangimento de seus colegas assistindo ao duelo em choque. Depois de lançar enxurradas de insultos um contra o outro, ambos decidiram acabar com isso de uma vez por todas com uma partida de quadribol. Um jogo de 3 contra 3. Ele tinha certeza de que seria o vencedor desde o começo, pois ele próprio era uma estrela em ascensão do quadribol, enquanto a outra parte parecia nem saber as regras do jogo. E a coisa com a qual ele estava confiante era o fato de que a outra parte não parecia ter um terceiro jogador para entrar no jogo. A garota certamente seria um dos membros de seu time, mas ele sabia que ninguém seria corajoso o suficiente para lutar contra ele. Os outros alunos certamente não se incomodariam e o mesmo valia para qualquer membro do time de quadribol. Embora fosse um pouco vergonhoso usar isso como um método de vencer um segundo ano, essa era a maneira mais pacífica que ele conseguia pensar para resolver esse problema. Ele tinha certeza de que quando o dia da partida chegasse, o garoto pediria perdão e tudo isso acabaria, mas ele não esperava que Draco Black fosse um obstáculo. O convidado de Durmstrang parecia ser amigo do garoto, já que a outra parte não hesitou em defendê-lo. Embora ele agisse de forma justa, ele sabia que era tudo uma fachada para enganar as pessoas. Isso fez com que as coisas ficassem uma bagunça, pois ele agora tinha certeza de que Walter finalmente havia encontrado um pequeno parceiro para si. Ele obviamente tinha ouvido algumas coisas sobre Draco, de notícias a rumores, embora esperasse que a outra parte fosse forte. Ele sentia que ainda subestimava Draco muito. Ele sabia que não poderia derrotá-lo em uma luta normal, mas a partida continha quadribol, a coisa que ele sabia que nem mesmo Draco poderia vencê-lo. Mas o destino não parecia estar do seu lado, a partida começou normalmente e ele e seus amigos venceram o primeiro round muito facilmente. Mas ele não esperava que Draco trapaceasse. Embora não soubesse como, ele logo percebeu que a concentração de Draco estava mais focada em murmurar coisas do que em pegar o pomo. Ele quis gritar várias vezes, mas como a outra parte não tinha uma varinha e nada tinha acontecido até agora, não havia como provar. Nesse momento o pomo se aproximou deles e ambos começaram a correr em perseguição ao pomo. Ele sabia que estava perto, sabia que estava prestes a vencer, mas naquele momento sua vassoura começou a tremer. Ele sentiu que algo estava errado com a vassoura quando Draco passou por ele pegando o pomo. Embora ele estivesse amargo por perder a partida, seu foco estava mais no problema que sua vassoura estava enfrentando, pois ele não sabia o que estava acontecendo. A vassoura logo ficou fora de controle, virando para a esquerda e para a direita e balançando para frente e para trás sozinha. Ele tentou segurá-la, mas sem sucesso. Ele caiu da vassoura. Ele abriu os olhos quando sentiu alguém o puxando de volta para cima. Draco, que o havia pegado lentamente, o deixou cair, salvando sua vida e se tornando um herói aos olhos de muitos. Krum ainda estava chocado com o que aconteceu quando pegou sua vassoura que tinha acabado de cair e saiu do campo. A vassoura estava completamente danificada, a ponto de até parar de funcionar. Ele abriu a vassoura completamente para verificar o que havia de errado e só encontrou todo o aprimoramento mágico dentro da vassoura queimado até ficar crocante. Agora ele tinha certeza de que Draco realmente trapaceou na partida, mas era impossível provar isso, pois ele não tinha ideia de como fez isso. Ele primeiro contemplou que poderia ser magia sem varinha, mas sua vassoura cara veio com um aprimoramento que impedia qualquer um de usar feitiços contra sua vassoura. Nem mesmo o feitiço mais sombrio faria sua vassoura ficar tão louca e ficar tão severamente danificada. Ainda havia uma pequena chance de que a vassoura se danificasse, mas isso provavelmente não aconteceria tão aleatoriamente. Ele tinha perguntas para as quais queria respostas, mas sabia que provavelmente não as obteria.
Agora Arya e seus amigos podiam pesquisar e fantasiar Grindelwald o quanto quisessem sem que ninguém os impedisse, pois era parte do acordo, mas isso não importava agora, pois tudo que ele podia esperar era sua qualificação para entrar na seleção nacional não ser revogada. Por um lado, ele queria confrontar Draco, mas por outro lado, ele ainda estava um pouco grato por Draco não tê-lo deixado cair, pois essa queda realmente teria causado muitos danos. Felizmente tudo isso acabou, parecia outro presente de Natal hoje, pois ele finalmente foi aceito no time de quadribol búlgaro. As coisas pareciam não estar indo tão bem depois da partida, mas ele ouviu que Draco tinha realmente enviado uma carta a ele sobre o mau funcionamento da vassoura, admitindo que ele havia vencido apenas devido à pura sorte, o que ajudou a esclarecer alguns mal-entendidos e ele foi aceito. O rancor anterior que ele tinha se foi e ele finalmente pôde seguir em frente. Mas antes que ele pudesse se animar, ele ouviu alguém atacando-o com um feitiço. Mas antes que ele pudesse reagir, ele foi atingido. Capítulo 178. Sirius escapa. Sirius Black havia escapado da prisão, e agora os Dementadores de Azkaban estavam em alerta total, incluindo o Ministério, um deles sendo o Ministro da Magia, o próprio Cornelius Fudge. Aurores foram enviados para procurá-lo, incluindo alguns Dementadores que foram soltos em ilhas próximas, mas não houve resultado. Fudge resumiu uma coisa: se Sirius Black estivesse fora, ele estaria atrás de Harry Potter e provavelmente Draco Black, afinal, como aquele criminoso perturbado pode perdoar alguém, especialmente aquele que roubou seu título e herança? Fudge rapidamente escreveu uma carta para enviar aos Malfoys, mas parou no meio do caminho, pois não tinha uma desculpa para a fuga de Sirius. Ele não sabia se essa era a coisa certa a fazer ou não, mas uma coisa era certa: nem mesmo os puros sangues seriam capazes de salvá-lo desta vez. O que você está fazendo aqui? Creacher gritou para o homem com roupas desgrenhadas, enquanto ele entrava sem olhar para o elfo. Dobby, que recebeu a tarefa de ativar um feitiço mágico se alguém entrasse na casa, rapidamente o fez enquanto ia parar Creacher. O homem entrou na sala de estar e sentou-se em um dos sofás enquanto olhava para todos os lados, pensando em como todas as coisas continuavam as mesmas. Ele não conseguia ouvir os gritos da mãe, o que era bem agradável, mas além da tagarelice do elfo, o homem sentia uma sensação de solidão. Como vai, Sirius? Sirius ouviu alguém atrás dele enquanto ele ficava em alerta total, reagindo rapidamente e apontando sua varinha para o garoto que estava atrás dele friamente. Mas antes que ele pudesse reagir, a varinha em sua mão derreteu, e o sofá em que ele estava começou a se transformar, pois prendeu sua perna. Pensar que todo esse tempo em Azkaban e sua habilidade ainda é melhor do que a de muitos aurores é realmente uma coisa maravilhosa. Isso mostra o quão forte o seu passado era. Draco disse em um tom apreciativo enquanto se sentava em frente a Sirius que estava rosnando e rosnando para ele. Mas eu também não sou estúpido. Embora a varinha pertencesse a um dos seus antepassados, eu mexi um pouco com ela, então ela estava sob meu controle o tempo todo, bem, o caminho da destruição. Pelo menos. Quem é você? Sirius disse ainda tentando se livrar do abraço do sofá. Deixe-me apresentar-me adequadamente, Sirius. Draco disse, eu sou Draco Malfoy, agora Black. Agora você pode querer me ouvir primeiro. Eu realmente herdei a família Black, já que você estava em Azkaban e Bellatrix também estava em Azkaban. Não havia como a família Black continuar, então perguntando à sua mãe, eu legalmente herdei a casa, embora eu possa ter usado algum ministro corrupto para fazer o trabalho rápido, é tudo legal, eu juro. Por que você me ajudou? Sirius disse se acalmando um pouco, enquanto o sofá começava a se soltar quanto mais calmo ele ficava. E como você sabia? Não foi tão difícil descobrir algumas coisas, afinal, eu tenho conexões decentes. Suspiro. Tudo bem, eu perguntei ao meu pai e ele me disse que você não tinha nenhuma conexão com o Lorde das Trevas, então, devido a isso, eu já tinha minhas suspeitas e, por meio disso, eu cavei um pouco mais fundo e a conexão entre você e todos os Marauders, como vocês se chamam. Como você sabia sobre Peter e nossa forma animaga? Sirius se acalmou ainda mais, enquanto o agachado afrouxava completamente o controle sobre ele, se transformando novamente em um sofá normal. Não posso vender todos os meus segredos agora, posso? Draco disse enquanto olhava para os ferimentos em seu corpo. Vá tomar um banho, vou deixar algumas poções de cura para você. Descanse bem à noite e conversaremos amanhã. Você ainda não respondeu minha pergunta? Por que você me ajudou? Como eu disse na carta, preciso de ajuda sua e vou ajudá-lo com seu problema com Peter Pettigrew. Draco se levantou enquanto olhava Sirius cuidadosamente mais uma vez. Ele já tinha visto fotos de Sirius antes, mas agora, infelizmente, a beleza de Sirius havia sofrido devido à depressão e aos maus tratos que ele sofreu durante os 12 anos que passou em Azkaban. Como resultado, Sirius envelheceu prematuramente além do que um homem na casa dos 30. Ele tinha um rosto magro e afundado, pele cerosa, dentes amarelos e cabelos longos e emaranhados. O que você está olhando, garoto? Sirius rosnou. Fico feliz em ver que você ainda tem um pouco de sanidade. Draco disse, você deveria ser meu primo materno em segundo grau, mas agora que temos o mesmo sobrenome e a mesma casa, vou chamá-lo de tio. Se estiver tudo bem para você. Sirius não disse nada a princípio, mas depois de um tempo ele murmurou, pode me chamar de Sirius. Farei isso. Draco disse, monstro não vai mais te incomodar, pelo menos não deveria, mas você sabe como ele é, então se precisar de alguma coisa, chame Dobby. Ele é menos irritante para você. Então você está em Durmstrang agora e precisa da minha ajuda para deter seu veterano, que é muito perigoso. Sirius bufou. Era manhã do dia seguinte e agora que o Natal havia acabado, Draco havia retornado a Blackhouse para ter uma conversa adequada com Sirius.
Pode parecer brincadeira, mas estou falando sério, Draco disse enquanto apresentava as notícias sobre Pius e os outros, incluindo todas as informações que tinha sobre a base de Ryan para Sirius. Ele é igual a Voldemort Morvorvol, talvez até mais perigoso, mas não está tão forte agora, então este é o momento certo para atacar. Sirius estreitou os olhos ao ouvir o nome Voldemort enquanto olhava os papéis. Olhando os dados, ficou claro que a pessoa com quem Draco estava tão preocupado parecia ser um grande negócio. Por que não pedir ao Ministério para cuidar disso? Com Pio envolvido da última vez, não confio neles o suficiente e além disso, não tenho exatamente evidências de que tudo isso foi feito por um maldito aleijado. Então o que esse tal de Ryan tem a ver com você? Meu corpo é um pouco especial, sabe? Draco disse com um toque de mentira. Eu acidentalmente me tornei uma espécie de meio-Veela. Então ele quer basicamente tomar conta do meu corpo e com seu conhecimento de magia negra quer tomar conta do mundo. Sangue Veela? Sirius disse olhando para Draco da cabeça aos pés. Não é de se espantar, eu senti um cheiro estranho no momento em que te conheci, mas um meio-Veela, sério? Draco deu de ombros enquanto conjurava fogo em sua mão enquanto atirava na lareira, incendiando a floresta. Sirius assentiu enquanto olhava para o que aconteceu. Então o que você quer que eu faça? Quero que você ataque esta base aqui. Draco disse apontando para o mapa. Esta base é o que concluí ser a principal base de operação, e com sua habilidade animaga, quero que você se infiltre no acampamento e tente. Considerando suas habilidades, você deve ficar bem lá. Estou fraco agora. Você realmente acha que posso lutar contra lobisomens e bruxos nesse estado? Ainda temos alguns dias para nos preparar, afinal, em uma conversa acalorada eu poderia ter esfaqueado o cara e deixado ele um pouco irritado. Mas você não precisa se preocupar, pois eu serei seu reforço. Você? O que você acha que pode fazer? Eu sou um mago muito bom se você me deixar fazer meu trabalho. Então basicamente você vai atacar de dentro e eu vou causar distração de fora para que você não tenha todo o calor em você. E se eu recusar? Eu vou te matar aqui e agora, Draco disse sem nem mesmo pestanejar. Capítulo 179. Sirius escapa PT.2. Você acha que consegue? Sirius bufou. Bem, você pode ser muito para mim, considerando que você pode usar magia sem varinha e tem sua forma animaga, mas eu não preciso fazer todo o trabalho sujo, preciso? Draco estalou os dedos quando um elfo apareceu do nada atrás das costas de Sirius segurando uma faca em seu pescoço. Sirius engoliu em seco enquanto olhava para o elfo que não tinha visto antes, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o elfo desapareceu com outro estalar de dedos de Draco. Vejo que você encontrou alguns bons usos para eles, Sirius disse sarcasticamente enquanto esfregava o pescoço com desgosto. Bastante inteligente se você me perguntar. Bem, alguém tinha que fazer isso, certo? Draco disse, mas vamos falar sério, Sirius, isso soou estranho de qualquer forma. Esse é o único jeito que lhe resta. Você é um fugitivo de Azkaban, até onde eu sei ainda culpado e sendo caçado pelo Ministério. Trabalhar comigo é a única escolha que você tem. Porque eu? Você é um Malfoy, pelo menos de nascença. Você pode fazer qualquer um fazer o que você quer. Preciso de alguém em quem eu possa confiar e alguém descartável. Draco disse com total honestidade. E você é o único que se encaixa na descrição. Eu realmente posso confiar em você, mas ao mesmo tempo, não vou vacilar, mesmo que você morra. Quanto a ser a parte Malfoy, tenho pessoas trabalhando para mim, mas como você pode ver, há muitas bases a cobrir. Sirius ficou em silêncio por um tempo. E Harry? Harry está seguro, posso lhe garantir isso, Draco disse passando o jornal para Sirius. A primeira página do jornal era uma descrição enorme do clube de Draco que estava ensinando aos alunos um feitiço realmente prejudicial. Embora o clube fosse feito para aprendizado, isso não impediu Rita de criticar a ideia do clube completamente, chegando a criticar Dumbledore por isso. Mas essa não era a pior parte. O foco principal do clube era Harry Potter estar no clube também. Harry Potter, que não estava na melhor posição como Draco e já era suspeito de ser um futuro Lorde das Trevas, estava agora sob os holofotes novamente. A foto no jornal era a foto de todos os membros do clube, que incluía Harry e, mais importante, Ron e o rato. Tenho certeza de que você reconhece seu afilhado, não é? Sim, ele se parece com o pai. Sirius disse suspirando, mas então ele notou o rato em um dos ombros do garoto. Aquele rato sangrento era algo que ele poderia reconhecer em qualquer lugar e em qualquer lugar. Draco notou o comportamento de Sirius, franzindo um pouco a testa para o jeito que ele estava agindo, como se estivesse indo para Hogwarts naquele exato segundo e matasse o rato. Calma, calma. Você quer que eu me acalme depois de ver isso? Se você fizer algo para chamar atenção, tenho certeza de que Peter saberá e escapará antes que você possa encontrá-lo novamente. Draco disse, como eu suspeitei, o Ministério não seria rápido em publicar as notícias sobre sua fuga, pois tenho certeza de que Fudge ainda gostaria de salvar sua bunda. Então temos um mês no máximo. Nós fazemos o meu trabalho e voltaremos ao seu depois disso. Eu sei que você quer pular imediatamente, mas eu lhe asseguro que esta é a única maneira de ir. Draco continuou com Pettigrew em Hogwarts. Harry está seguro sob os cuidados de Dumbledore. Sirius ainda estava rosnando, mas suas expressões faciais estavam mais calmas do que antes. Fique calmo, temos muito mais o que fazer, principalmente sobre você? O que você quer dizer? Quero dizer, por mais que você queira matar Peter, a melhor maneira de lidar com essa situação será capturar Pettigrew com sucesso e entregá-lo ao Ministério. Draco disse enquanto revirava os olhos para o Hiper-Sirius que começou a brilhar novamente. Agora me escute primeiro. Você pode matar Peter se quiser, mas isso não ajudará a provar sua inocência, mas entregá-lo ajudará. Com isso você finalmente será um homem livre, não terá que se preocupar em ser um prisioneiro em fuga, mas poderá viver uma vida decente novamente. Você realmente acha que eu me importo em querer viver uma vida decente? Sirius bufou, eu prefiro matar aquele filho da puta e morrer com ele se for preciso. Claro que sim, mas e Harry?
Draco disse, ele é órfão e está sozinho. Dumbledore, depois que você foi mandado para a prisão, o mandou de volta para a casa da tia, onde, digamos, ele não está saindo do sonho. Alguém imaginaria que ele estaria. Não se preocupe, ele não está sendo abusado fisicamente, mas mentalmente ele com certeza está. Se não fosse por sua atitude arrogante que o ajudou a permanecer são, tenho certeza de que ele se transformaria em um obscurial, olhando quão contra a magia sua tia e tio são. Mas ajudou a reduzir sua arrogância, pelo que tenho certeza de que o tio Snape ficaria grato. Sirius resmungou. Você sabia disso e não impediu? Draco interrompeu Sirius. Eu prometo a você que eu não sabia disso antes até que eu pesquisei e digamos que seu afilhado e eu não somos muito amigáveis. Nós passamos de amigos para inimigos e depois voltamos a conhecidos em questão de um ano, então eu não sei qual é o nosso relacionamento, mas você entende, não é? Como o jornal teve acesso às informações sobre o seu pequeno clube? Pedi para meus amigos fazerem isso. Draco disse, já que você estava demorando tanto para sair da prisão, imaginei que isso lhe daria motivação suficiente. Embora eu não esperasse que Harry e aquele pirralho Weasley se juntassem ao meu clube, mas acho que era para ser. Você é muito parecido com sua mãe, Sirius disse enquanto bufava. Você sabe quando usar as pessoas, ou devo dizer, um perfeito Sonserino, pelo menos. Essa é a primeira vez. Draco disse, então, como eu disse, podemos resolver seu problema em um instante. Tudo o que temos que fazer é pegar o maldito rato e estamos acabados. Você pode ficar e cuidar do seu afilhado e eu posso viver minha vida também. Então, quando vamos atacar e como vamos fazer isso? Deixe isso comigo. Draco disse, você só precisa se recuperar o máximo possível e esperar até a hora de atacar a base principal. É nisso que você precisa se concentrar. Quantas pessoas você acha que estariam lá? Alguns, eu acho. Draco deu de ombros. Tenho certeza de que há alguns guardas lá, mas como é a base principal deles, acho que apenas algumas pessoas de confiança estariam lá. Capítulo 180. Ataque. Depois de discutir estratégias com Sirius, Draco voltou para Durmstrang. Ele foi procurar Arya e Walter para discutir suas estratégias com eles, já que Sirius já estava fora. Ele deu uma volta no castelo para encontrar algo estranho. Não havia ninguém no castelo hoje. Embora o feriado ainda estivesse acontecendo e muitas pessoas estivessem fora com suas famílias, ainda havia pessoas o suficiente para garantir que o castelo não ficaria vazio. Alunos, além disso, não havia sinais nem dos professores nem dos guardas. Isso estranhamente pareceu suspeito enquanto Draco se preparava. Ele pegou a varinha que havia escondido de sua túnica enquanto andava com cuidado. Ele atravessou o saguão através das pinturas que o olhavam com uma expressão um pouco surpresa e assustada, como se quisessem dizer algo mas não pudessem. Caminhando em direção ao fim, ele viu um jovem garoto, um aluno do primeiro ano, que ele tinha visto no refeitório de vez em quando. Você está bem? Draco gritou, mas o garoto apenas ficou ali olhando para ele. Enquanto Draco se aproximava, ele reconheceu a expressão atordoada que o garoto tinha, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o garoto lançou um feitiço nele. Estrondo. Com apenas uma polegada, Draco conseguiu lançar um feitiço de escudo. O feitiço de escudo estava incompleto, o que fez Draco cair para trás enquanto voava de volta pelo corredor. Sem esperar, o garoto lançou uma maldição após a outra. Com a experiência de Draco, ele conseguiu conter a dor enquanto protegia cada feitiço lançado contra ele. Ele tinha acabado de se levantar um pouco quando os ataques triplicaram com mais 2 seguindo o garoto. Os 2 não eram outros senão os guardas que eram bruxos adultos experientes cujos ataques eram mais pesados que o garoto. Droga! Draco grunhiu enquanto repelia um feitiço que fez o garoto ser jogado para fora. Ele rapidamente lançou diferentes maldições de explosão com fringo. Embora os guardas tenham conseguido refletir o feitiço, a explosão ainda os fez tremer um pouco. Em questão de segundos, a maré virou e agora os guardas eram os únicos a proteger. Draco franziu a testa enquanto os guardas continuavam bloqueando seus ataques pesados com um feitiço de escudo que ele não tinha visto antes. Pensando rapidamente, ele levantou as mãos em direção aos guardas que ainda lançavam maldições neles. A mão de Draco começou a brilhar intensamente e antes que eles percebessem, uma bola de fogo foi lançada da mão de Draco diretamente para eles. Os guardas cuja magia parecia diferente do normal não conseguiram bloquear a bola de fogo lançada contra eles, pois era algo mais de fogo puro do que magia, pois um dos guardas foi jogado para trás. Logo rapidamente seguiu o segundo homem, enquanto ele voava em direção à parede colidindo com ela, levando o garoto com ele. Respirando fundo, Draco caminhou lentamente em direção a eles, enquanto olhava ao redor para se certificar de que não havia mais ninguém lá. O garotinho começou a se mover um pouco, enquanto olhava ao redor com uma expressão confusa. A primeira coisa que viu acordando foi um homem inconsciente em cima dele. Assim que empurrou o homem para longe, viu Draco Black, o famoso aluno transferido apontando sua varinha para ele. O que você está fazendo? O garoto perguntou com um forte sotaque, tremendo um pouco. Parece que você saiu dessa. Draco assentiu enquanto empurrava o garoto, procurando por qualquer encantamento que pudesse procurar. Qual é a última coisa da qual você se lembra? Eu não sei. O garoto disse um pouco assustado sob o olhar de Draco enquanto tentava ao máximo pensar no que estava fazendo. Eu estava no meu quarto e não me lembro de mais nada depois disso. Ótimo. Draco disse com um sorriso estupefaça. O garoto desmaiou de volta quando Draco suspirou. Ele pegou sua mala e chamou um dos elfos. Coloque-os para dentro e deixe-os se acomodarem. Mantenham-os em um dos galpões, amarrados e não hesite em usar um feitiço neles se eles tentarem outra coisa. O elfo assentiu e com as 3 pessoas desapareceu na escola. Draco sabia que Ryan apressaria seus planos depois de ser humilhado, mas não achava que ele iria longe o suficiente para manipular magicamente a escola inteira. Felizmente ainda era férias e havia menos de 1/4 dos alunos restantes na escola, embora os professores e guardas provavelmente fossem a causa do problema.
Com a prática de ataque que recebeu de antemão, e sua agilidade e técnicas de luta aprimoradas de seu aprendizado em Durstram, Draco estava pronto para lutar e não iria subestimar seu oponente dessa vez. Sua mala se abriu, saiu Starlight, linda e brilhante como sempre. Você sabe o que fazer, amigo. Draco deu um tapinha em Starlight enquanto subia nele, vamos. Starlight relinchou enquanto corria em direção ao salão principal, onde Draco suspeitava que a maioria das pessoas estivesse. No caminho, ele atropelou 3 alunos e bem na entrada do salão, esperando por ele, estavam 2 professores e um aluno que ele reconheceu, Victor Krum. Assim que avistaram Draco, começaram a disparar feitiços nele imediatamente. Embora várias maldições sombrias estivessem sendo lançadas, Draco tinha a vantagem de saber que eles não o machucariam fisicamente, pois Ryan queria seu corpo. Então, com confiança suficiente, sem pensar, ele largou sua mala da qual o grande fofo louco saiu. Por mais interessante que fosse como o anterior, os 3 pareciam imperturbáveis enquanto rapidamente lançavam feitiços para amarrar Fluffy e segurá-lo. Embora o feitiço fosse semelhante ao que ele havia usado antes no amigo de Krum, parecia ser diferente, já que o feitiço de corda normal era capaz de segurar Fluffy no lugar com apenas 2 dos professores. Krum veio correndo em sua direção com diferentes feitiços lançados em sua direção. Krum, que era hábil com sua vassoura, convocou uma enquanto cavalgava, desviando dos ataques de Draco. Draco, irritado, começou a usar seus poderes também antes que mais pessoas começassem a correr de ambos os lados da passagem. Mais de 20 pessoas o cercavam, guardas e estudantes. Todos tinham suas varinhas em mãos. Isso para Draco era muita coisa para lidar, com certeza, mas ele esperava algo do tipo quando, de repente, a mala que estava aberta bem longe tinha elfos saindo dela para a esquerda e para a direita, embora Draco não tivesse tempo suficiente para treinar os elfos. Algumas instruções sobre como aparatar e desarmar varinhas dadas pelas pessoas foram o suficiente para deixá-los com medo, especialmente entre os bruxos que dependem muito de varinhas. Os elfos se teletransportaram de um lugar para outro desarmando os 2 professores primeiro, o que rapidamente levou Fluffy a ficar livre. Os bruxos sem varinha foram rapidamente jogados para longe aqui e ali como brinquedos, embora Draco tivesse certeza de que eles tinham quebrado alguns ossos. Algumas poções os consertariam. Avada Kedavra. Draco ouviu o feitiço sinistro sendo lido enquanto uma das pessoas na multidão gritava. Uma luz verde brilhou da varinha da pessoa e disparou em direção a Fluffy. Estava perto, mas Fluffy mal conseguiu desviar por 1 polegada. Starlight saltou enquanto ele jogava o homem na parede com seu chifre. Draco, irritado ao máximo, atirou uma bola de fogo na vassoura de Krum, fazendo-o cair e então atirou feitiços atordoantes por todos os lados, certificando-se de que todos fossem capturados. Draco, embora parecesse, se importava muito com seus animais, especialmente aqueles que estavam com ele desde o começo. E embora as pessoas sob a maldição imperiosa não pudessem machucá-lo fisicamente, elas certamente não piscariam matando seus animais. Draco sabia que era um mau momento para ficar mole, mas havia coisas das quais ele se arrependeria se algo não saísse de acordo com seus planos, o que parecia ser o caso. Vendo todas as coisas crescendo fora de controle,